Olá, galerinha do quinto ano, mais uma aulinha de matemática. Hoje vamos revisar alguns conceitos de geometria, né? E o que é de fato a origem da geometria. Então, nosso conteúdo hoje é a origem da geometria e a retomada de alguns conceitos. Nós já trabalhamos geometria de diversas maneiras, né? Quando nós trabalhamos figuras geométricas, os sólidos geométricos, nós já estamos trabalhando com geometria. Mas o que é geometria? Geometria é uma palavra de origem grega que tem dois radicais. O primeiro radical é geo, que significa terra, vem do grego e significa terra. O segundo radical, metria, vem do grego e significa medição. Mas antes de a gente entrar propriamente no conteúdo, a gente tem que entender, né, a parte histórica desse conteúdo. No livro de vocês, na página 277, vocês podem pegar, dá um tempinho, um minutinho tá bom para vocês? Um minuto não, dá 3 segundos que vocês já estão com o livro praticamente na mão, então tá no quarto de vocês, não é? Então, 1, 2, 3. Pronto? Todo mundo belezinha aí? Abre na página 277. Tudo bem? Vamos lá. O nascimento da geometria. A geometria, assim como a matemática e as outras ciências, é uma criação humana, ou seja, o ser humano foi quem inventou. E sua história está ligada à história da própria humanidade, né? De acordo com a nossa história, nós fomos criando as coisas. Então, essa geometria está ligada à nossa história como ser humano. Ainda na Idade da Pedra, o homem deixou de ser nômade para se fixar num lugar. Os nômade, alguém lembra ainda o que é nômade? Eu lembro ainda, vou falar para vocês. Nômades são aquelas pessoas que não ficavam num lugar só. Quando acabava tudo que a natureza podia dar, eles passavam para outro lugar. Diferente dos sedentários, né? Os sedentários ficavam num lugar fixo. Só para lembrar um pouquinho de história. Então, ele deixou de ser nômade para se fixar num lugar. Ele precisava construir sua moradia e abrigos para seus rebanhos, fazer instrumentos para caçar e pescar e também utensílios de uso doméstico. Mas o que será que tem a ver geometria com essa história que o homem tem que construir, que tem que ficar no lugar? Pera lá que daqui a pouco vai chegar. À medida que tentava aperfeiçoar suas construções, foi criando noções de formas, de ângulos, paralelas, perpendiculares e espirais. Então, na criação das coisas, o homem foi descobrindo essas formas. Em contato direto com a natureza, foi percebendo que muitas das formas dadas aos objetos estavam nelas presentes. Às vezes a gente olha para a natureza e vê as formas, né? Quando você olha para a lua, você vê que forma? Eu vejo um círculo quando ela está cheia. Quando vejo o sol também, às vezes a gente não encara muito, né? Porque não pode que dá os olhos. Mas dá para ver um círculo e uma folha, às vezes parece um triângulozinho. Um favo de mel. Você já viu um favo de mel? Parece o quê? Que forma tem um favo de mel? Eu acho parecido com um hexágono. Então, na própria natureza já tem algumas formas que a gente pode identificar. Então, o homem desde sempre foi identificando essas formas e foi usando para poder fazer as coisas que ele precisava para se manter num determinado lugar. Seguindo aí, gente, muitos séculos se passaram e num período entre 5.000 antes de Cristo, que é o AC, e 3.000 antes de Cristo, muitas civilizações já estavam em avançado estágio de desenvolvimento e muito conhecimento matemático já produzido. Então o homem foi se desenvolvendo e chegou ao ano de 5.000 antes de Cristo e já estava bem desenvolvido esse conhecimento matemático. No campo da geometria, registros históricos apontam que a civilização egípcia deu contribuições para o desenvolvimento e que tal conhecimento esteve ligado à medição das terras, olha só, localizada na margem do rio Nilo. O Vale do Rio Nilo é conhecido por suas terras férteis. No período de cheia, as águas do rio inundam o vale e quando o rio volta ao seu leito natural, as terras ficam fertilizadas, o que favorece a agricultura. Então o homem
desde essa época já vem utilizando a geometria para prosperar. Até na agricultura ele usou. Então, desde sempre nós usamos a geometria como parte de nosso dia a dia, né? das tarefas que nós fazemos diariamente. Conta-se que por volta de 600 a.C., um rei chamado Sesostris dividiu as terras egípcias em porções iguais. Então ele já está usando geometria, né, para poder medir a terra. Mas com as cheias do Nilo, as marcas que dividiam as terras eram apagadas. Então o rei mandava que os medidores de terra as refizessem. Esses medidores foram adquirindo um saber geométrico prático muito grande. Então eles aprenderam praticando, não tinha teoria primeiro, eles tinham que praticar e aprender com os erros, né? Fazia de um jeito, não dava certo, ia fazendo de outro até que desse certo. Os gregos, povos vizinhos, ao tomarem contato com esses saberes, os transformaram em conhecimento científico. Já vem para a parte teórica da coisa. E o batizaram de geometria, mantendo seu nome original, relacionando a medição de terras. Entre os estudiosos gregos, destaca-se Euclides, que viveu no século III a.C. Ele reuniu um conhecimento geométrico, que existe em 13 livros, conhecidos como elementos. E a teoria que ele deu, conhecida como geometria euclidiana, foi se desenvolvendo ao longo do tempo. É essa geometria que estudamos até hoje, embora ela nada mais tenha a ver com a medição de terra. A gente já usa a geometria para outros fins, não para medir terra. As geometrias de radicais gregos. Nós temos alguns radicais aqui, gregos, né? Geo e metria, que significa terra e medição. E nós temos outros radicais gregos que nós usamos e nem sabíamos que eram radicais gregos. Tem alguns radicais aí na página 229. Quando a gente fala tetra, os meninos lembram de tetra, a gente lembra logo do que? Ganhou, foi campeão 4 vezes, né? Então é um radical grego. Ênea é 9. Poli quer dizer muito. Lembra de polissílaba em gramática? Poli, muitas sílabas, mais de 3 sílabas. Então poli quer dizer muitos, também é um radical grego. Hexa, 6. Deca, 10. Gono ou gônio quer dizer ângulo ou canto. Hepta, 6. Edro, face. E octo, 8. Temos aqui a palavra tri no post-it, mas só que não é de radical grego, é de radical latino, ou seja, vem do latim e é a língua da civilização romana e significa 3, como na palavra triângulo, tri, que tem 3 lados, não é mesmo? Há muitas outras palavras na geometria, formadas por radicais gregos. Você relembrará de várias delas agora. Nós já usamos várias dessas palavras desde que começamos a estudar. Da educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e agora nós estamos relembrando no quinto ano. Vamos lá? Então vocês lembram que nós estudamos em geometria algumas palavras, né, relacionadas àqueles radicais que eu falei anteriormente para vocês. O nome polígono vem poli primeiro, que é um radical grego que quer dizer muitos, então é figura com muitos ângulos, é isso que significa polígono. Vou botar até aqui para vocês: figura com muitos ângulos. Pentágono. Quando você pensa em pentágono, o que é que vem na tua mente? Você imagina um pentágono. Será que ele tem quantos lados? Pentacampeão foi campeão quantas vezes? Vamos comparar aí com o futebol. 5 vezes, não é? Então, é uma figura, é um polígono com 5 lados. Um pentágono. Polígono com 5 lados.
Ok, gente? É só relembrando mesmo. Deixa eu botar o acento de hexágono aqui que a tia acabou esquecendo. Hexágono. Hexa foi campeão quantas vezes? 6 vezes. Então, é um polígono de 6 lados. Quem gosta de futebol sabe de tudo isso, né? Com 6 lados. Poliedro. Quem sabe o que quer dizer poliedro? Poli quer dizer o que, gente? Que eu já falei anteriormente. Muitos, mas muitos o quê? Muitas faces. Então, ele é um polígono com muitas faces. E vamos para o último, que é decágono. Quando eu falo decágono, qual numeral vem à sua cabeça? 10. Entendi? 10. Então, é um polígono com 10 lados. E tem vários outros, tem quadrilátero, que é um polígono com 4 lados, tem triângulo, que é um polígono com 3 lados. A gente está fazendo só uma apanhada aqui para que vocês relembrem, né, rememorem aí alguns conceitos e alguns radicais gregos sobre a geometria, sobre os conceitos que nós já demos alguns e que a gente está só retomando mesmo para refrescar a memória e vocês poderem fazer a atividade. Na página 230 nós temos já a atividade para vocês, que está pedindo que vocês observem no quadro a representação de algumas figuras geométricas. Nós temos figuras planas aí, que são essas figuras que só dá para ver a parte da frente. Vou dar um exemplo. Então aqui nós temos 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma figura geométrica plana, que dá para ver só a parte da frente, que nós chamamos de quadrado. E temos um sólido geométrico, que é uma figura geométrica onde dá para ver todos os lados. É uma figura em 3D, ou seja, dá para ver todas as faces. Então, a diferença entre uma figura geométrica e um sólido geométrico é justamente esse. É uma figura em 2Ds, porque tem largura e altura. Já a figura em 3D, que é o sólido geométrico, tem largura, altura e tem profundidade, ou seja, tem massa. Dá para enxergar ela de todos os ângulos. Na atividade de vocês, está pedindo para vocês observarem no quadro a representação de algumas figuras geométricas. Tem figura geométrica plana e tem os sólidos geométricos. Na letra A, lembre-se do que já estudou sobre os poliedros e assinale com o X as figuras do quadro que os representam. Então, os poliedros, está dizendo o que sobre os poliedros? Volta um pouquinho aí. Está dizendo que o poliedro é um sólido com muitas faces. Se eu olhar para essa figura aqui, o quadrado, ela tem muitas faces? Não, né, gente? Então, eu vou para outra figura que tem aqui do lado, que é um sólido geométrico. Tem muitas faces? Tem sim. Então, todos esses que têm muitas faces, que são os sólidos geométricos, são os poliedros chamados. Tem muitas faces, aí vocês já podem ir marcando todas essas figuras que são poliedros, ou seja, são esses sólidos, tem muitas faces. Na letra B, escreva uma definição para poliedro. Se vocês prestaram atenção na aula, eu já dei o conceito de poliedro, ou seja, é um polígono que tem muitas faces. Na letra C, as figuras que você não assinalou, aquela que você não colocou o xizinho, são superfícies planas, como eu falei para vocês, são limitadas por segmentos de reta e são fechados. Tá vendo aqui? Segmentos de reta que são fechadinhos. Como se chama essa figura? Como é que eu chamo essa figura plana aqui?
Se vocês prestarem um pouquinho de atenção, lá atrás eu já falei sobre essas figuras que são os polígonos. Qual a definição de polígono, tia? Figura com muitos ângulos, que são esses cantinhos aqui, que são os ângulos do polígono. Certinho? Deu para entender? Eu acredito que sim, né? Então, essas figuras que você não assinalou são os polígonos. Quais as diferenças entre esses dois grupos de figuras? Ou seja, as assinaladas e as que estão assinaladas. Eu já falei que uma é poliedro e que outra é polígono. E que o poliedro tem muitas faces e que os polígonos têm muitos ângulos. Então a diferença é essa. Aqui tem uma figura plana com muitos ângulos e aqui temos um sólido geométrico com muitas faces. Vamos retomar as características de alguns poliedros. Se necessário, um modelo disponibilizado pelo professor. Só que não tem como a tia dar esses modelos para vocês, né? Então vocês vão fazer desse jeito. Temos primeiro um cubo, um paralelepípedo, pirâmide e um prisma de base retangular. Agora complete a tabela. Qual foi a primeira figura que você viu aí? Um cubo. Tem quantas faces um cubo? Se você olhar um cubo ou se você pegar um dadinho, você vai contar quantas faces ele tem. Então vamos aqui contando. Uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces, seis faces. Então, o cubo é um sólido geométrico que tem 6 faces. Tem quantos vértices? Quantos vértices tem esse quadrado, esse sólido geométrico que a gente chama de cubo? Vocês sabem o que são vértices? Sabe, gente? Quem é que sabe? São esses pontinhos de encontro bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse pontinho que eles se encontram, a gente chama de vértices. Então, o cubo tem 8 vértices. E quem sabe o que são arestas? Lembram, no terceiro ano vocês falaram sobre isso e no quarto ano também. Mas às vezes a gente esquece, né? Então vamos relembrar. Os vértices são esses segmentos de reta que tem o sólido geométrico. Se você for contar aí, vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4. Na primeira parte, não é isso? 5, 6, 7, 8. Ok? 9, 10, 11, 12. Então, o número de arestas que este cubo tem são 12 arestas. Polígonos que compõem as faces. Tem quantos polígonos aqui? Tem quantas figuras que completam esse sólido geométrico? Que formam esse sólido geométrico. Como é o nome dessas figuras que formam esse cubo? Se você olhar bem aqui, se parece com o quê? Com um quadrado, né? Então são figuras, são quadrados que formam esse sólido geométrico que a gente conhece como cubo. E tem outros aí, tem paralelepípedo, que vocês podem fazer do mesmo jeito. Contar a quantidade de faces, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. Já o paralelepípedo se parece com o quê? Com retângulos. Tem a pirâmide de base triangular, então ela se parece com um triângulo. E vocês também devem contar o número de faces, vértices e arestas que tem nesse sólido geométrico. E tem aí o prisma, que tem base triangular e retângulos. Aí vocês também vão contar. Vocês observam a imagem e podem ir marcando cada uma delas para vocês perceberem a quantidade de faces, número de vértices e arestas que essa imagem tem. Mas para deixar um pouquinho mais claro, eu vou botar aqui o que é aresta, o que é vértices e o que são faces, só para vocês terem uma basezinha. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui o que são faces, são a quantidade de lados que uma figura tem.
como tem a setinha aqui, essa daqui é uma das faces do cubo. Aqui o pontinho de encontro, nós chamamos isso de vértice. Então, cada pontinho que está aqui de encontro é um vértice. E temos também as arestas, que são os segmentos de reta de cada figura geométrica, nós chamamos de arestas. Então, toda vez que vocês forem contar a quantidade de faces, é a mesma coisa de quantidade de lados. Se vocês forem contar os vértices, são esses pontinhos de encontro, e as arestas são os segmentos de reta que formam essa figura. Entendido, gente? Então, vocês podem fazer a atividade da página 229 até a página, deixa eu ver aqui, 234, que é falando todo sobre poliedros, polígonos, as figuras geométricas de um modo geral, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Se por acaso ficou alguma dúvida, pode mandar para mim pelo Gmail que vocês já têm, que a tia tira as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.